Come to me, you weary one, and I will give you rest. Êxodo capítulo 39. As roupas sagradas dos sacerdotes. 1. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha orientado a Moisés. O efode, a estola sacerdotal. 2. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino traçado e de fios de ouro, de fio de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 3. Bateram o ouro em finas placas, as quais cortaram filetes de ouro a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, no notável trabalho artístico. 4. Tinha o colete sacerdotal, suas ombreiras que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. 5. O cinto que estava em cima para apertá-lo formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material, fio de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura e escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. 6. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigramas de ouro. Nelas cravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador crava um selo. 7. Então as costuraram nas ombreiras do efode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral trabalho artístico, traçado, da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro fino, retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 9. Era quadrado e o fizeram dobrado em 2, como 1,5 palmos de comprimento de largura. 10. Colocaram neles engates de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, topázio e um berilo. 11. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira, um diamante. 12. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma améstita. 13. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigramas de ouro. 14. Havia 12 pedras. Uma pedra representava cada nome dos filhos e clãs de Israel. Cada uma cravada com um lapidador, cravado um selo com o nome uma das 12 tribos. 15. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. 16. Fizeram também 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas colunas extremidades do peitoral. 17. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas do extremo do peitoral. 18. Fixaram as 2 colunas, as 2 pontas dos cordões nos engates e os prenderam nas 2 ombreiras do ofede, o colete sacerdotal, em sua parte
dianteira. 19. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, a sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. 20. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior, dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. 21. Juntaram bem as argolas do peitoral e as argolas do colete ou estola sacerdotal com um só cordão azul celeste ligado ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade como o Senhor havia orientado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto no colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte e tecelão. 23. Com uma abertura central, em volta dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em formas de romãs de linho fino traçado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 25. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. 26. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia predito, orientado a Moisés. Vestimentas para os sacerdotes. 27. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino. 28. O turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho fino retorcido. 29. E o cinturão de linho fino retorcido, e os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte, bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O símbolo da consagração total. 30. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela cravaram com um só selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. 31. Em seguida usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor tinha predito. Ao final é a entrega das obras. Glória a Deus, aleluia. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus, e os filhos de Israel fizeram tudo de acordo como o Senhor havia orientado a Moisés. 33. Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, e os ganchos, e as molduras, e os travessões, e os postes que se constituíram em colunas, e as bases. 34. A cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor. 35. A arca da aliança com seus varais e sua tampa propiciatório. 36. A mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus. 37. O candelabro de ouro puro com suas fileiras de lâmpadas de todos os seus acessórios e óleo santo da iluminação. 38. O altar de ouro e bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo, a cortina de entrada para a tenda. 39. O altar de bronze com sua grelha, suas varas para o transporte de todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base. 40. As cortinas externas e cortinas para a entrada do átrio e as cordas, estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para uso do tabernáculo e a tenda do encontro. 41. As vestimentas litúrgicas para oficiar a cerimônia sagrada no lugar santo, tantas vezes santas
para Arão, a sacerdotes, como roupas de seus filhos, para quando estiverem como sacerdotes. 42. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 43. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinha feito tudo de conformidade com que o Senhor tinha orientado. Então Moisés o abençoou. Amém, Pai. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.